que não veio de mim, mas veio do agrado do Senhor. Eu creio que é o Senhor, Deus, que quer falar com a tua igreja nessa noite. Então fala com os teus filhos, traz a revelação desta palavra, Senhor. Traz a revelação, meu Pai, do que está escrito da letra, pois a tua palavra mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que o Senhor Deus traga a revelação daquilo que o Senhor Deus quer falar com a tua igreja nessa noite, daquilo que o Senhor Deus quer falar, meu Pai, com cada irmão que está ouvindo em casa, que está acompanhando também o culto em casa nessa noite. Que o Senhor Deus venha falar com eles, que o Senhor Deus venha falar com a tua igreja. É o que nós te pedimos. Planta, meu Pai, que essa palavra venha ser plantada no coração deles como uma semente fértil, que venha cair em boa terra, Senhor, que venha enraizar, brotar, crescer, para que dê muitos frutos para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amém, amados? Evangelho de Mateus, capítulo 13 e versículo 1, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí. O subtítulo diz assim: a parábola do semeador. Semeador é o que semeia, não é verdade? Que diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Versículo 2: e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não por ser profunda a terra. Saindo porém o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7: outra caiu entre os espinhos, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. Versículo 8: outra, enfim, caiu em boa terra, diga glória a Deus, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Diga graças a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Diga graças a Deus. Parem um minutinho, já já nós continuamos, para você entender o que Deus quer falar mais adiante. Amados, nessa noite Deus traz uma palavra que Ele mesmo ensinava por parábola. A parábola é uma história, uma forma dele contar melhor para as pessoas entenderem o que Ele queria falar. Então muitas das vezes o Senhor falava por parábolas, Ele ia ensinar, multidões reuniam em volta a Ele, um grupo de pessoas reunia, e Jesus falava por parábolas, uma forma melhor das pessoas entender. E nessa noite o Senhor Deus traz essa palavra quando Ele ensinava ali por uma palavra do semeador. Então Jesus vai falar de alguém semeando. Na mesma hora que Ele vai contar uma parábola do semeador, Ele já está falando o que Ele estava fazendo. Por quê, pastor? Porque Ele já estava semeando. E essa semeação que Ele diz aqui é da palavra do Senhor, é da palavra de Deus. Então quando Ele está contando a parábola, quando Ele está ensinando para aquelas pessoas tudo a respeito do reino, tudo a respeito de Deus, na mesma hora Ele está semeando a palavra. O que Jesus quer dizer nessa noite? Ele vai estar semeando o que, pastor? A palavra. A semente é a palavra. Mas Ele vai dizer, como a gente leu, que quando o semeador saiu a semear, quando Ele diz o semeador, qualquer aquele que vai ensinar a palavra de Deus, qualquer aquele que vai semear, qualquer aquele que vai passar algo do Senhor, que era o mesmo que Ele estava fazendo, que era o mesmo que os discípulos também faziam, quando saíam para pregar, saíam para ensinar. Então eles estavam semeando. Mas o Senhor, é interessante que Ele vai contar algumas situações da onde a semente cai, alguns lugares que a semente é semeada. E é aí que eu vou precisar prestar muito bem atenção para me entender o que Jesus está querendo dizer nessa noite comigo. Ele vai dizer na primeira vez, no versículo 2, volta lá para você entender. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e diziam: eis que o semeador saiu a semear.
Olha a primeira aí. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves e comeram. Versículo 5. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não era profunda a terra, saindo porém um sol a queimou. Mas a Bíblia diz que a primeira parte caiu à beira do caminho, ou seja, bem dizer em outras palavras, em qualquer lugar a semente foi lançada, mas porém que estava à beira do caminho, não foi plantado na terra. E a Bíblia diz que a árvore veio e pegou, caiu em qualquer terra, em qualquer chão. E a Bíblia diz que a árvore veio, catou, pegou e levou. Ou seja, se foi pegada a semente, então ela não vai germinar, então ela não vai brotar, então ela não vai crescer, porque as aves do céu pegou. A Bíblia diz que então a outra parte, ela foi lançada, mas ela caiu em solo rochoso, em chão duro. Alguém já semeou algo que no chão duro nasceu, amados? Até nasce às vezes. Sai um raminho, uma raiz procurando. Às vezes ela até nasce. Mas a Bíblia diz que ela caiu no chão duro, e não tinha terra, ou seja, suficiente para encobrir aquela semente. Não tinha terra suficiente, porém vem o sol. E o sol quente vem, não tem terra para cobrir a semente. A semente quer até germinar, começa a crescer. A semente começa a sair, querendo crescer, querendo seguir em frente para dar o fruto. Mas a Bíblia diz que o sol quente saiu e a queimou. Porém, não cresceu a semente. Tudo acaba ali, tudo para ali. Mas a Bíblia vai dizer mais. Versículo 6 ainda. Saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Continua o semeador a semear. E eu tenho algo para te dizer, amados. Nós estamos falando da semeadora, o semeador semeando. Mas já dois tipos de semeio, já um secou, o sol queimou, outra árvore do céu pegou. Mas porém o que é interessante, que o semeador continua. O semeador não para, não sai nada que para o semeador. O semeador está continuando semeando. A semente aonde caiu ainda não cresceu, ainda não deu fruto, mas a Bíblia diz que o semeador ainda continua. Porém ele lança a semente agora também, que vai cair sobre espinhos. E quem cresce primeiro? Os espinhos. Sempre vai vir os espinhos. Pastor, ainda não está entendendo. Calma lá, você vai entender o que estou querendo dizer, a palavra do Senhor. Sempre vai vir os espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos cresceram. E quando os espinhos cresceram, sufocaram a semente. E a semente não cresceu, parou ali também a semente. Mas a Bíblia diz que o semeador ainda continua. Porém agora semeando, a Bíblia diz que a semente outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que na beira do caminho ficou sementes, as aves veio cataram. A Bíblia diz que a semente caiu sobre um solo duro, que começou a nascer, mas o sol quente veio e queimou. A Bíblia diz que as mais sementes caíram sobre os espinhos cresceram, sufocaram, apertaram, e a semente parou de germinar, não cresce, morre. Então a Bíblia diz que aí então cai uma semente sobre uma terra fértil. Que é isso, pastor? Uma terra boa. Eu creio que cai a semente e ela se afunda, porque é uma terra que recebe a semente. Você vai começar a entender o que é que Deus está querendo dizer. Uma terra boa e uma terra fértil é uma terra que você lança a semente e ela aceita, ela se apega. Não precisa muito para a semente se implantar nela. Não precisa muito para a semente, ou seja, se encaixar naquela terra. E quando ela entra, a terra é o que a Bíblia diz? Boa, fértil. Se ela é boa, fértil, a semente se encaixa, dá tudo certo. E então começa o processo da semente de germinar, de enraizar, vai começar a brotar, vai crescer. E a Bíblia diz que deu muitos frutos. Diga glória a Deus. Cresceu, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Diga graças a Deus. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Diga glória a Deus. Quem tem ouvidos? Todos nós, não é verdade?
Vai no versículo 19 para você entender o que Deus quer dizer contigo. Versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata, pega, ou seja, pega para ele o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira a primeira semente que a gente leu, ela ficou aonde? À beira do caminho. O que a Bíblia diz? A todos que ouvem a palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra? Nós aqui, nós estamos transmitindo para quem está em casa na página da igreja também está ouvindo em casa. Então a todos os que ouvem a palavra, todos nós, a palavra do reino, a palavra que vem de Deus, da Bíblia,